Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Um garoto adolescente chamado Isaías, que tá perdido na vida, sabe? A mãe dele já não consegue mais segurar a barra sozinha. O pai tá fora de cena faz tempo, e ele anda se metendo em encrenca atrás de encrenca. Aquela fase que parece que ninguém entende a gente, tudo irrita, nada tem sentido, e você começa a achar que o mundo tá contra você. É aí que começa The Forge, um filme que pega a gente de jeito mostrando como o coração de uma pessoa pode ser moldado, assim como o ferro quente numa forja. Isaiah, no começo, é aquele típico adolescente que não quer saber de igreja, não quer saber de escola, não respeita ninguém e acha que todo mundo só quer mandá-lo calar a boca. Ele é rebelde, faz as coisas do jeito dele e se acha forte por isso. Mas por dentro, tá tudo bagunçado. Ele sente raiva, tristeza e muita solidão, mas não sabe como lidar com isso. Então ele desconta nos outros. Um dia, depois de aprontar de novo, a mãe dele perde a paciência e decide tomar uma decisão radical. Coloca Isaiah em um programa de verão numa igreja liderada por ninguém menos que o pastor Tony Evans e sua família. Sim, a mesma família do filme A Forja, o poder da transformação. Só que Isaiah tá nem aí. Ele chega lá de cara fechada, desafiando todo mundo, zombando da fé alheia e dizendo que aquilo tudo é uma grande perda de tempo. Só que o pessoal da igreja não desiste fácil dele. Um a um, eles começam a se aproximar, mostrar respeito, paciência e o principal, amor. Nada forçado, nada imposto. Eles simplesmente o tratam como alguém que vale a pena ser conhecido. Mesmo quando Isaiah tenta afastar todo mundo com palavras duras ou atitudes grosseiras, eles continuam ali, firmes, mas gentis. Com o tempo, Isaías começa a se envolver em um projeto muito simbólico. Aprender a forjar metais, literalmente. Ele vai para a forja, pega em martelo, sente o calor do fogo, e ali vai entendendo que o processo de moldar o ferro é igual ao de moldar uma vida. Precisa de calor, sim, precisa de pressão, e às vezes até de uns golpes fortes. Mas se tiver um bom ferreiro, aquilo que parecia bruto e inútil vira algo lindo e forte. Isso mexe com ele. Começa a fazer sentido. Enquanto isso, vão rolando várias conversas profundas entre ele e os líderes da igreja, inclusive com jovens que também vieram de famílias complicadas, de passados difíceis. Isaiah começa a perceber que não é o único com feridas. E mais importante, começa a entender que Deus não está longe nem indiferente, mas quer moldar o coração dele, mesmo que ele esteja cheio de ferrugem. Claro que não é uma transformação da noite para o dia. Isaiah escorrega, se irrita, quase desiste. Mas ele também começa a dar sinais de mudança. Ajuda nos projetos, pede desculpas, começa a ouvir mais e, finalmente, se permite sentir algo novo, esperança. Logo de cara, dá pra ver que ele vive com a mãe, mas o clima em casa não é nada tranquilo. Ela tá exausta, lutando pra criar o filho sozinha, e já perdeu a paciência com tantas confusões. Isaiah não ajuda em nada. Ele mente, falta na escola, vive com amigos que só o puxam pra baixo, e pra completar, tá sempre batendo de frente com qualquer tipo de autoridade. Seja professor, vizinho, líder comunitário, policial ou até a própria mãe. Mas por trás dessa rebeldia toda tem um garoto ferido. E a gente percebe isso nos detalhes. Ele sente falta do pai, que não faz parte da vida dele. Ele sente raiva de como o mundo parece sempre estar contra ele. E ele tem vergonha de mostrar que, no fundo, sente medo. Só que ao invés de falar, ele explode. Ao invés de pedir ajuda, ele faz piada ou ofende. É um escudo, sabe? E por mais que ele se ache durão, o filme mostra que isso tudo é só uma armadura mal ajustada. A mãe de Isaiah chega num ponto que ela diz, chega. Ela sabe que sozinha não vai dar conta e precisa fazer algo antes que o filho acabe se perdendo de vez. Ou coisa pior. Então ela toma uma decisão firme. Inscreve o filho num programa de verão ligado à igreja liderada pelo pastor Tony Evans. E detalhe, ela não pergunta se ele quer ir, ela manda ele ir. E isso, claro, vira motivo de mais discussão em casa. Isaiah grita, reclama, diz que não acredita nessas coisas de fé, que ninguém vai mandar nele, que ele não precisa de ajuda. Mas no fim ele vai, meio forçado, mas vai. Só que quando chega lá, rapaz, é cada olhar de desprezo que ele lança.
Ele entra na igreja como se estivesse andando no meio de alienígenas. Fica debochando de tudo, cruzando os braços, bufando. Se alguém fala sobre Deus, ele revira os olhos. Se pedem para ele participar de algo, ele finge que nem ouviu. E o pior, ele provoca. Ele gosta de testar os limites, ver até onde pode irritar os outros. Mas tem um detalhe interessante. Por mais que ele tente agir como se não se importasse, dá para ver que ele observa tudo. Ele presta atenção, mesmo que disfarce. E ali começa o jogo de paciência da equipe da igreja. Ninguém grita com ele. Ninguém o manda embora. Eles fazem o contrário do que ele está acostumado. Ouvem, olham nos olhos, tratam ele com respeito. E isso o incomoda, porque ele não sabe lidar com gentileza. Enquanto isso, Isaías começa a se envolver com um grupo de outros jovens que também têm suas dores e histórias difíceis. Mas ele ainda não quer se abrir. Ele prefere manter o papel de durão. Só que é aí que a coisa vai começando, bem devagarinho, a mudar. O interessante é que o filme mostra isso tudo de uma forma muito real. Não é aquela mudança forçada de, do nada ele virou um santo. Não. É aos poucos, e essa parte inicial é essencial para a gente entender o peso que o garoto carrega e o quanto ele resiste à ideia de confiar. Isaiah começa como muitos adolescentes no mundo real, machucado por dentro, revoltado por fora e com um monte de perguntas que ele nem sabe como fazer. E o começo dessa jornada é todo sobre resistência. Ele testa os outros, tenta quebrar tudo ao redor para não encarar o que está quebrado dentro dele. Mas mesmo com toda essa barreira, o ambiente começa a plantar pequenas sementes. E é aí que a gente se prepara para ver a próxima fase. O momento em que, mesmo sem perceber, ele começa a ser tocado pelo que está acontecendo ali. A rebeldia ainda não acabou, mas uma rachadura começa a surgir nessa armadura. Mesmo com aquela cara de quem não quer papo, Isaiah é colocado dentro de um grupo de jovens liderado por pessoas que, diferentemente do que ele esperava, não o tratam como caso perdido. Pelo contrário, eles olham para ele com um tipo de paciência e respeito que ele não está acostumado. Ninguém grita, ninguém julga, ninguém tenta forçar nada. Isso, para ele, é esquisito e incomoda. Logo nos primeiros dias, ele começa a ver que aquele pessoal da igreja é diferente. Eles não são perfeitos, nem fingem ser. São pessoas com passado, com dificuldades, com cicatrizes. Jovens que, assim como ele, já estiveram quebrados por dentro. Só que ao invés de se esconder, eles contam suas histórias com coragem. Falam das quedas, da dor, dos vícios, das perdas e de como começaram a se reerguer. Isso mexe com Isaías, mesmo que ele tente disfarçar. Um desses jovens é Marcos, um cara que passou pela cadeia e hoje ajuda outros a não entrarem no mesmo caminho. Ele conversa com Isaías como igual, sem pregação, sem tom de superioridade. Só troca de coração mesmo. E é nessa troca que começa a brotar uma coisa que Isaiah não via há tempos: identificação. Ele começa a pensar: ué, esse cara passou por coisa pior do que eu, e olha só como tá agora. Além disso, vem a parte prática, o projeto da forja. Isaiah é convidado, meio empurrado para falar a real, a participar de uma oficina onde eles trabalham com ferro. Literalmente. Fogo, martelo, bigorna, luvas. O ambiente é bruto, intenso, cheio de barulho. E por incrível que pareça, isso atrai Isaiah. Porque ali ele pode extravasar, bater no ferro com força, suar, gritar se quiser. E ninguém manda ele parar. Pelo contrário, ali é o lugar para soltar tudo. Mas o mais marcante é a metáfora que o trabalho com o ferro carrega. Enquanto ele vai martelando o metal, ele ouve do instrutor que assim também é a vida da gente. Às vezes a gente é duro, cheio de defeitos, deformado pelas circunstâncias. Mas quando a gente passa pelo fogo certo e alguém com mãos firmes começa a nos moldar, tudo muda. A gente se transforma. E isso começa a bater fundo no coração de Isaías. Ele ainda tenta se proteger. Solta umas piadinhas, se afasta dos outros, finge que nada o atinge. Mas já não é mais o mesmo. Ele já não está 100% blindado. Ele ouve conversas, observa atitudes. Ele vê líderes que choram, jovens que se abraçam, orações sinceras, gente que se perdoa. E ele começa a sentir algo que não sentia há muito tempo. Vontade de acreditar que existe algo maior, que ele também pode mudar.
Em uma das cenas mais fortes dessa fase, Isaia escuta um dos pastores dizer que Deus não desiste da gente nem quando a gente desiste de tudo. E isso pega em cheio, porque lá no fundo, ele já tinha desistido de si mesmo. Achava que era problema demais, causa perdida. E agora alguém está dizendo que não, que ele ainda tem valor. Claro, ele não se transforma de uma hora para outra. Ele ainda briga com outros jovens, ainda discute com a mãe pelo celular, ainda se isola. Mas a diferença é que agora ele sente culpa depois. Antes ele nem ligava. Agora ele começa a se perguntar se poderia ter agido de outro jeito. E essa dúvida, essa pequena autocrítica, já mostra que o coração está começando a ceder. Um garoto adolescente chamado Isaías, que está perdido na vida, sabe? A mãe dele já não consegue mais segurar a barra sozinha. O pai está fora de cena faz tempo, e ele anda se metendo em encrenca atrás de encrenca. Aquela fase que parece que ninguém entende a gente, tudo irrita, nada tem sentido, e você começa a achar que o mundo está contra você. É aí que começa The Forge, um filme que pega a gente de jeito mostrando como o coração de uma pessoa pode ser moldado, assim como o ferro quente numa forja. Isaia, no começo, é aquele típico adolescente que não quer saber de igreja, não quer saber de escola, não respeita ninguém e acha que todo mundo só quer mandá-lo calar a boca. Ele é rebelde, faz as coisas do jeito dele e se acha forte por isso. Mas por dentro, tá tudo bagunçado. Ele sente raiva, tristeza e muita solidão, mas não sabe como lidar com isso. Então ele desconta nos outros. Um dia, depois de aprontar de novo, a mãe dele perde a paciência e decide tomar uma decisão radical. Coloca Isaia em um programa de verão numa igreja liderada por ninguém menos que o pastor Tony Evans e sua família. Sim, a mesma família do filme A Forja, o poder da transformação. Só que Isaia tá nem aí. Ele chega lá de cara fechada, desafiando todo mundo, zombando da fé alheia e dizendo que aquilo tudo é uma grande perda de tempo. Só que o pessoal da igreja não desiste fácil dele. Um a um, eles começam a se aproximar, mostrar respeito, paciência e o principal, amor. Nada forçado, nada imposto. Eles simplesmente o tratam como alguém que vale a pena ser conhecido. Mesmo quando Isaia tenta afastar todo mundo com palavras duras ou atitudes grosseiras, eles continuam ali, firmes, mas gentis. Com o tempo, Isaías começa a se envolver em um projeto muito simbólico. Aprender a forjar metais, literalmente. Ele vai para a forja, pega em martelo, sente o calor do fogo, e ali vai entendendo que o processo de moldar o ferro é igual ao de moldar uma vida. Precisa de calor, sim, precisa de pressão, e às vezes até de uns golpes fortes. Mas se tiver um bom ferreiro, aquilo que parecia bruto e inútil vira algo lindo e forte. Isso mexe com ele. Começa a fazer sentido. Enquanto isso, vão rolando várias conversas profundas entre ele e os líderes da igreja, inclusive com jovens que também vieram de famílias complicadas, de passados difíceis. Isaia começa a perceber que não é o único com feridas. E mais importante, começa a entender que Deus não está longe nem indiferente, mas quer moldar o coração dele, mesmo que ele esteja cheio de ferrugem. Claro que não é uma transformação da noite para o dia. Isaia escorrega, se irrita, quase desiste. Mas ele também começa a dar sinais de mudança. Ajuda nos projetos, pede desculpas, começa a ouvir mais e, finalmente, se permite sentir algo novo, esperança. Logo de cara, dá pra ver que ele vive com a mãe, mas o clima em casa não é nada tranquilo. Ela tá exausta, lutando para criar o filho sozinha, e já perdeu a paciência com tantas confusões. Isaia não ajuda em nada. Ele mente, falta na escola, vive com amigos que só o puxam para baixo, e para completar, tá sempre batendo de frente com qualquer tipo de autoridade. Seja professor, vizinho, líder comunitário, policial, ou até a própria mãe. Mas por trás dessa rebeldia toda tem um garoto ferido, e a gente percebe isso nos detalhes. Ele sente falta do pai, que não faz parte da vida dele. Ele sente raiva de como o mundo parece sempre estar contra ele. E ele tem vergonha de mostrar que, no fundo, sente medo. Só que ao invés de falar, ele explode. Ao invés de pedir ajuda, ele faz piada ou ofende. É um escudo, sabe? E por mais que ele se ache durão, o filme mostra que isso tudo é só uma armadura mal ajustada. A mãe de Isaia chega num ponto que ela diz: chega. Ela sabe que sozinha não vai dar conta e precisa fazer algo antes que o filho acabe se perdendo de vez. Ou coisa pior. Então ela toma uma decisão firme.
Inscreve o filho num programa de verão ligado à igreja liderada pelo pastor Tony Evans. E detalhe, ela não pergunta se ele quer ir, ela manda ele ir. E isso, claro, vira motivo de mais discussão em casa. Isaiah grita, reclama, diz que não acredita nessas coisas de fé, que ninguém vai mandar nele, que ele não precisa de ajuda. Mas no fim ele vai, meio forçado, mas vai. Só que quando chega lá, rapaz, é cada olhar de desprezo que ele lança. Ele entra na igreja como se estivesse andando no meio de alienígenas. Fica debochando de tudo, cruzando os braços, bufando. Se alguém fala sobre Deus, ele revira os olhos. Se pedem para ele participar de algo, ele finge que nem ouviu. E o pior, ele provoca. Ele gosta de testar os limites, ver até onde pode irritar os outros. Mas tem um detalhe interessante. Por mais que ele tente agir como se não se importasse, dá para ver que ele observa tudo. Ele presta atenção, mesmo que disfarce. E ali começa o jogo de paciência da equipe da igreja. Ninguém grita com ele. Ninguém o manda embora. Eles fazem o contrário do que ele está acostumado. Ouvem, olham nos olhos, tratam ele com respeito. E isso o incomoda. Porque ele não sabe lidar com gentileza. Enquanto isso, Isaías começa a se envolver com um grupo de outros jovens que também têm suas dores e histórias difíceis. Mas ele ainda não quer se abrir. Ele prefere manter o papel de durão. Só que é aí que a coisa vai começando, bem devagarinho, a mudar. O interessante é que o filme mostra isso tudo de uma forma muito real. Não é aquela mudança forçada de, do nada ele virou um santo. Não. É aos poucos, e essa parte inicial é essencial para a gente entender o peso que o garoto carrega e o quanto ele resiste à ideia de confiar. Isaiah começa como muitos adolescentes no mundo real, machucado por dentro, revoltado por fora e com um monte de perguntas que ele nem sabe como fazer. E o começo dessa jornada é todo sobre resistência. Ele testa os outros, tenta quebrar tudo ao redor para não encarar o que está quebrado dentro dele. Mas mesmo com toda essa barreira, o ambiente começa a plantar pequenas sementes. E é aí que a gente se prepara para ver a próxima fase. O momento em que, mesmo sem perceber, ele começa a ser tocado pelo que está acontecendo ali. A rebeldia ainda não acabou, mas uma rachadura começa a surgir nessa armadura. Mesmo com aquela cara de quem não quer papo, Isaiah é colocado dentro de um grupo de jovens liderado por pessoas que, diferentemente do que ele esperava, não o tratam como caso perdido. Pelo contrário, eles olham para ele com um tipo de paciência e respeito que ele não está acostumado. Ninguém grita, ninguém julga, ninguém tenta forçar nada. Isso, para ele, é esquisito e incomoda. Logo nos primeiros dias, ele começa a ver que aquele pessoal da igreja é diferente. Eles não são perfeitos, nem fingem ser. São pessoas com passado, com dificuldades, com cicatrizes. Jovens que, assim como ele, já estiveram quebrados por dentro. Só que ao invés de se esconder, eles contam suas histórias com coragem. Falam das quedas, da dor, dos vícios, das perdas e de como começaram a se reerguer. Isso mexe com Isaías, mesmo que ele tente disfarçar. Um desses jovens é Marcos, um cara que passou pela cadeia e hoje ajuda outros a não entrarem no mesmo caminho. Ele conversa com Isaías como igual, sem pregação, sem tom de superioridade. Só troca de coração mesmo. E é nessa troca que começa a brotar uma coisa que Isaiah não via há tempos: identificação. Ele começa a pensar: ué, esse cara passou por coisa pior do que eu, e olha só como tá agora. Além disso, vem a parte prática, o projeto da forja. Isaiah é convidado, meio empurrado para falar a real, a participar de uma oficina onde eles trabalham com ferro. Literalmente. Fogo, martelo, bigorna, luvas. O ambiente é bruto, intenso, cheio de barulho. E por incrível que pareça, isso atrai Isaiah. Porque ali ele pode extravasar, bater no ferro com força, suar, gritar se quiser. E ninguém manda ele parar. Pelo contrário, ali é o lugar para soltar tudo. Mas o mais marcante é a metáfora que o trabalho com o ferro carrega. Enquanto ele vai martelando o metal, ele ouve do instrutor que assim também é a vida da gente. Às vezes a gente é duro, cheio de defeitos, deformado pelas circunstâncias. Mas quando a gente passa pelo fogo certo e alguém com mãos firmes começa a nos moldar, tudo muda. A gente se transforma.
E isso começa a bater fundo no coração de Isaías. Ele ainda tenta se proteger. Solta umas piadinhas, se afasta dos outros, finge que nada o atinge. Mas já não é mais o mesmo. Ele já não está 100% blindado. Ele ouve conversas, observa atitudes. Ele vê líderes que choram, jovens que se abraçam, orações sinceras, gente que se perdoa. E ele começa a sentir algo que não sentia há muito tempo. Vontade de acreditar que existe algo maior, que ele também pode mudar. Em uma das cenas mais fortes dessa fase, Isaías escuta um dos pastores dizer que Deus não desiste da gente nem quando a gente desiste de tudo. E isso pega em cheio, porque lá no fundo, ele já tinha desistido de si mesmo. Achava que era problema demais, causa perdida. E agora alguém está dizendo que não, que ele ainda tem valor. Claro, ele não se transforma de uma hora para outra. Ele ainda briga com outros jovens, ainda discute com a mãe pelo celular, ainda se isola. Mas a diferença é que agora ele sente culpa depois. Antes ele nem ligava. Agora ele começa a se perguntar se poderia ter agido de outro jeito. E essa dúvida, essa pequena autocrítica, já mostra que o coração está começando a ceder. Um garoto adolescente chamado Isaías, que está perdido na vida, sabe? A mãe dele já não consegue mais segurar a barra sozinha. O pai está fora de cena faz tempo, e ele anda se metendo em encrenca atrás de encrenca. Aquela fase que parece que ninguém entende a gente, tudo irrita, nada tem sentido, e você começa a achar que o mundo está contra você. É aí que começa The Forge, um filme que pega a gente de jeito mostrando como o coração de uma pessoa pode ser moldado, assim como o ferro quente numa forja. Isaías, no começo, é aquele típico adolescente que não quer saber de igreja, não quer saber de escola, não respeita ninguém e acha que todo mundo só quer mandá-lo calar a boca. Ele é rebelde, faz as coisas do jeito dele e se acha forte por isso. Mas por dentro, tá tudo bagunçado. Ele sente raiva, tristeza e muita solidão, mas não sabe como lidar com isso. Então ele desconta nos outros. Um dia, depois de aprontar de novo, a mãe dele perde a paciência e decide tomar uma decisão radical. Coloca Isaías em um programa de verão numa igreja liderada por ninguém menos que o pastor Tony Evans e sua família. Sim, a mesma família do filme A Forja, o poder da transformação. Só que Isaías tá nem aí. Ele chega lá de cara fechada, desafiando todo mundo, zombando da fé alheia e dizendo que aquilo tudo é uma grande perda de tempo. Só que o pessoal da igreja não desiste fácil dele. Um a um, eles começam a se aproximar, mostrar respeito, paciência e, o principal, amor. Nada forçado, nada imposto. Eles simplesmente o tratam como alguém que vale a pena ser conhecido. Mesmo quando Isaías tenta afastar todo mundo com palavras duras ou atitudes grosseiras, eles continuam ali, firmes, mas gentis. Com o tempo, Isaías começa a se envolver em um projeto muito simbólico. Aprender a forjar metais, literalmente. Ele vai para a forja, pega em martelo, sente o calor do fogo, e ali vai entendendo que o processo de moldar o ferro é igual ao de moldar uma vida. Precisa de calor, sim, precisa de pressão, e às vezes até de uns golpes fortes. Mas se tiver um bom ferreiro, aquilo que parecia bruto e inútil vira algo lindo e forte. Isso mexe com ele. Começa a fazer sentido. Enquanto isso, vão rolando várias conversas profundas entre ele e os líderes da igreja, inclusive com jovens que também vieram de famílias complicadas, de passados difíceis. Isaías começa a perceber que não é o único com feridas. E mais importante, começa a entender que Deus não está longe nem indiferente, mas quer moldar o coração dele, mesmo que ele esteja cheio de ferrugem. Claro que não é uma transformação da noite para o dia. Isaías escorrega, se irrita, quase desiste. Mas ele também começa a dar sinais de mudança. Ajuda nos projetos, pede desculpas, começa a ouvir mais e, finalmente, se permite sentir algo novo, esperança. Logo de cara, dá pra ver que ele vive com a mãe, mas o clima em casa não é nada tranquilo. Ela tá exausta, lutando para criar o filho sozinha, e já perdeu a paciência com tantas confusões. Isaías não ajuda em nada. Ele mente, falta na escola, vive com amigos que só o puxam para baixo e, para completar, tá sempre batendo de frente com qualquer tipo de autoridade. Seja professor, vizinho, líder comunitário, policial ou até a própria mãe. Mas por trás dessa rebeldia toda tem um garoto ferido. E a gente percebe isso nos detalhes. Ele sente falta do pai, que não faz parte da vida dele. Ele sente raiva de como o mundo parece sempre estar contra ele.
E ele tem vergonha de mostrar que, no fundo, sente medo. Só que ao invés de falar, ele explode. Ao invés de pedir ajuda, ele faz piada ou ofende. É um escudo, sabe? E por mais que ele se ache durão, o filme mostra que isso tudo é só uma armadura mal ajustada. A mãe de Isaiah chega num ponto que ela diz: chega. Ela sabe que sozinha não vai dar conta e precisa fazer algo antes que o filho acabe se perdendo de vez. Ou coisa pior. Então ela toma uma decisão firme. Inscreve o filho num programa de verão ligado à igreja liderada pelo pastor Tony Evans. E detalhe, ela não pergunta se ele quer ir, ela manda ele ir. E isso, claro, vira motivo de mais discussão em casa. Isaiah grita, reclama, diz que não acredita nessas coisas de fé, que ninguém vai mandar nele, que ele não precisa de ajuda. Mas no fim ele vai, meio forçado, mas vai. Só que quando chega lá, rapaz, é cada olhar de desprezo que ele lança. Ele entra na igreja como se estivesse andando no meio de alienígenas. Fica debochando de tudo, cruzando os braços, bufando. Se alguém fala sobre Deus, ele revira os olhos. Se pedem para ele participar de algo, ele finge que nem ouviu. E o pior, ele provoca. Ele gosta de testar os limites, ver até onde pode irritar os outros. Mas tem um detalhe interessante. Por mais que ele tente agir como se não se importasse, dá para ver que ele observa tudo. Ele presta atenção, mesmo que disfarce. E ali começa o jogo de paciência da equipe da igreja. Ninguém grita com ele. Ninguém o manda embora. Eles fazem o contrário do que ele está acostumado. Ouvem, olham nos olhos, tratam ele com respeito. E isso o incomoda. Porque ele não sabe lidar com gentileza. Enquanto isso, Isaías começa a se envolver com um grupo de outros jovens que também têm suas dores e histórias difíceis. Mas ele ainda não quer se abrir. Ele prefere manter o papel de durão. Só que é aí que a coisa vai começando, bem devagarinho, a mudar. O interessante é que o filme mostra isso tudo de uma forma muito real. Não é aquela mudança forçada de, do nada ele virou um santo. Não. É aos poucos. E essa parte inicial é essencial para a gente entender o peso que o garoto carrega e o quanto ele resiste à ideia de confiar. Isaiah começa como muitos adolescentes no mundo real, machucado por dentro, revoltado por fora e com um monte de perguntas que ele nem sabe como fazer. E o começo dessa jornada é todo sobre resistência. Ele testa os outros, tenta quebrar tudo ao redor para não encarar o que está quebrado dentro dele. Mas mesmo com toda essa barreira, o ambiente começa a plantar pequenas sementes. E é aí que a gente se prepara para ver a próxima fase. O momento em que, mesmo sem perceber, ele começa a ser tocado pelo que está acontecendo ali. A rebeldia ainda não acabou, mas uma rachadura começa a surgir nessa armadura. Mesmo com aquela cara de quem não quer papo, Isaiah é colocado dentro de um grupo de jovens liderado por pessoas que, diferentemente do que ele esperava, não o tratam como caso perdido. Pelo contrário, eles olham para ele com um tipo de paciência e respeito que ele não está acostumado. Ninguém grita, ninguém julga, ninguém tenta forçar nada. Isso, para ele, é esquisito e incomoda. Logo nos primeiros dias, ele começa a ver que aquele pessoal da igreja é diferente. Eles não são perfeitos, nem fingem ser. São pessoas com passado, com dificuldades, com cicatrizes. Jovens que, assim como ele, já estiveram quebrados por dentro. Só que ao invés de se esconder, eles contam suas histórias com coragem. Falam das quedas, da dor, dos vícios, das perdas e de como começaram a se reerguer. Isso mexe com Isaías, mesmo que ele tente disfarçar. Um desses jovens é Marcos, um cara que passou pela cadeia e hoje ajuda outros a não entrarem no mesmo caminho. Ele conversa com Isaías como igual, sem pregação, sem tom de superioridade. Só troca de coração mesmo. E é nessa troca que começa a brotar uma coisa que Isaiah não via há tempos: identificação. Ele começa a pensar: ué, esse cara passou por coisa pior do que eu, e olha só como tá agora. Além disso, vem a parte prática, o projeto da forja. Isaiah é convidado, meio empurrado para falar a real, a participar de uma oficina onde eles trabalham com ferro. Literalmente. Fogo, martelo, bigorna, luvas. O ambiente é bruto, intenso, cheio de barulho. E por incrível que pareça, isso atrai Isaiah. Porque ali ele pode extravasar.
bater no ferro com força, suar, gritar se quiser. E ninguém manda ele parar. Pelo contrário, ali é o lugar para soltar tudo. Mas o mais marcante é a metáfora que o trabalho com o ferro carrega. Enquanto ele vai martelando o metal, ele ouve do instrutor que assim também é a vida da gente. Às vezes a gente é duro, cheio de defeitos, deformado pelas circunstâncias. Mas quando a gente passa pelo fogo certo e alguém com mãos firmes começa a nos moldar, tudo muda. A gente se transforma, e isso começa a bater fundo no coração de Isaías. Ele ainda tenta se proteger. Solta umas piadinhas, se afasta dos outros, finge que nada o atinge. Mas já não é mais o mesmo. Ele já não está 100% blindado. Ele ouve conversas, observa atitudes. Ele vê líderes que choram, jovens que se abraçam, orações sinceras, gente que se perdoa. E ele começa a sentir algo que não sentia há muito tempo. Vontade de acreditar que existe algo maior, que ele também pode mudar. Em uma das cenas mais fortes dessa fase, Isaías escuta um dos pastores dizer que Deus não desiste da gente nem quando a gente desiste de tudo. E isso pega em cheio, porque lá no fundo, ele já tinha desistido de si mesmo. Achava que era problema demais, causa perdida. E agora alguém está dizendo que não, que ele ainda tem valor. Claro, ele não se transforma de uma hora para outra. Ele ainda briga com outros jovens, ainda discute com a mãe pelo celular, ainda se isola. Mas a diferença é que agora ele sente culpa depois. Antes ele nem ligava. Agora ele começa a se perguntar se poderia ter agido de outro jeito. E essa dúvida, essa pequena autocrítica, já mostra que o coração está começando a ceder. Um garoto adolescente chamado Isaías, que está perdido na vida, sabe? A mãe dele já não consegue mais segurar a barra sozinha. O pai está fora de cena faz tempo, e ele anda se metendo em encrenca atrás de encrenca. Aquela fase que parece que ninguém entende a gente, tudo irrita, nada tem sentido, e você começa a achar que o mundo tá contra você. É aí que começa The Forge, um filme que pega a gente de jeito mostrando como o coração de uma pessoa pode ser moldado, assim como o ferro quente numa forja. Isaías, no começo, é aquele típico adolescente que não quer saber de igreja, não quer saber de escola, não respeita ninguém e acha que todo mundo só quer mandá-lo calar a boca. Ele é rebelde, faz as coisas do jeito dele e se acha forte por isso. Mas por dentro, tá tudo bagunçado. Ele sente raiva, tristeza e muita solidão, mas não sabe como lidar com isso. Então ele desconta nos outros. Um dia, depois de aprontar de novo, a mãe dele perde a paciência e decide tomar uma decisão radical. Coloca Isaías em um programa de verão numa igreja liderada por ninguém menos que o pastor Tony Evans e sua família. Sim, a mesma família do filme A Forja, o poder da transformação. Só que Isaías tá nem aí. Ele chega lá de cara fechada, desafiando todo mundo, zombando da fé alheia e dizendo que aquilo tudo é uma grande perda de tempo. Só que o pessoal da igreja não desiste fácil dele. Um a um, eles começam a se aproximar, mostrar respeito, paciência e o principal, amor. Nada forçado, nada imposto. Eles simplesmente o tratam como alguém que vale a pena ser conhecido. Mesmo quando Isaías tenta afastar todo mundo com palavras duras ou atitudes grosseiras, eles continuam ali, firmes, mas gentis. Com o tempo, Isaías começa a se envolver em um projeto muito simbólico. Aprender a forjar metais, literalmente. Ele vai para a forja, pega em martelo, sente o calor do fogo, e ali vai entendendo que o processo de moldar o ferro é igual ao de moldar uma vida. Precisa de calor, sim, precisa de pressão, e às vezes até de uns golpes fortes. Mas se tiver um bom ferreiro, aquilo que parecia bruto e inútil vira algo lindo e forte. Isso mexe com ele. Começa a fazer sentido. Enquanto isso, vão rolando várias conversas profundas entre ele e os líderes da igreja, inclusive com jovens que também vieram de famílias complicadas, de passados difíceis. Isaías começa a perceber que não é o único com feridas. E mais importante, começa a entender que Deus não está longe nem indiferente, mas quer moldar o coração dele, mesmo que ele esteja cheio de ferrugem. Claro que não é uma transformação da noite para o dia. Isaías escorrega, se irrita, quase desiste. Mas ele também começa a dar sinais de mudança. Ajuda nos projetos, pede desculpas, começa a ouvir mais e, finalmente, se permite sentir algo novo, esperança. Logo de cara, dá para ver que ele vive com a mãe, mas o clima em casa não é nada tranquilo. Ela tá exausta, lutando para criar o filho sozinha, e já perdeu a paciência com tantas confusões.
Isaías não ajuda em nada. Ele mente, falta na escola, vive com amigos que só o puxam para baixo e, para completar, tá sempre batendo de frente com qualquer tipo de autoridade. Seja professor, vizinho, líder comunitário, policial ou até a própria mãe. Mas por trás dessa rebeldia toda tem um garoto ferido. E a gente percebe isso nos detalhes. Ele sente falta do pai, que não faz parte da vida dele. Ele sente raiva de como o mundo parece sempre estar contra ele. E ele tem vergonha de mostrar que, no fundo, sente medo. Só que ao invés de falar, ele explode. Ao invés de pedir ajuda, ele faz piada ou ofende. É um escudo, sabe? E por mais que ele se ache durão, o filme mostra que isso tudo é só uma armadura mal ajustada. A mãe de Isaías chega num ponto que ela diz: chega. Ela sabe que sozinha não vai dar conta e precisa fazer algo antes que o filho acabe se perdendo de vez. Ou coisa pior. Então ela toma uma decisão firme. Inscreve o filho num programa de verão ligado à igreja liderada pelo pastor Tony Evans. E detalhe, ela não pergunta se ele quer ir, ela manda ele ir. E isso, claro, vira motivo de mais discussão em casa. Isaías grita, reclama, diz que não acredita nessas coisas de fé, que ninguém vai mandar nele, que ele não precisa de ajuda. Mas no fim ele vai, meio forçado, mas vai. Só que quando chega lá, rapaz, é cada olhar de desprezo que ele lança. Ele entra na igreja como se estivesse andando no meio de alienígenas. Fica debochando de tudo, cruzando os braços, bufando. Se alguém fala sobre Deus, ele revira os olhos. Se pedem para ele participar de algo, ele finge que nem ouviu. E o pior, ele provoca. Ele gosta de testar os limites, ver até onde pode irritar os outros. Mas tem um detalhe interessante. Por mais que ele tente agir como se não se importasse, dá pra ver que ele observa tudo. Ele presta atenção, mesmo que disfarce. E ali começa o jogo de paciência da equipe da igreja. Ninguém grita com ele. Ninguém o manda embora. Eles fazem o contrário do que ele está acostumado. Ouvem, olham nos olhos, tratam ele com respeito. E isso o incomoda. Porque ele não sabe lidar com gentileza. Enquanto isso, Isaías começa a se envolver com um grupo de outros jovens que também têm suas dores e histórias difíceis. Mas ele ainda não quer se abrir. Ele prefere manter o papel de durão. Só que é aí que a coisa vai começando, bem devagarinho, a mudar. O interessante é que o filme mostra isso tudo de uma forma muito real. Não é aquela mudança forçada de, do nada ele virou um santo. Não. É aos poucos. E essa parte inicial é essencial para a gente entender o peso que o garoto carrega e o quanto ele resiste à ideia de confiar. Isaías começa como muitos adolescentes no mundo real, machucado por dentro, revoltado por fora e com um monte de perguntas que ele nem sabe como fazer. E o começo dessa jornada é todo sobre resistência. Ele testa os outros, tenta quebrar tudo ao redor para não encarar o que está quebrado dentro dele. Mas mesmo com toda essa barreira, o ambiente começa a plantar pequenas sementes. E é aí que a gente se prepara para ver a próxima fase. O momento em que, mesmo sem perceber, ele começa a ser tocado pelo que está acontecendo ali. A rebeldia ainda não acabou, mas uma rachadura começa a surgir nessa armadura. Mesmo com aquela cara de quem não quer papo, Isaías é colocado dentro de um grupo de jovens liderado por pessoas que, diferentemente do que ele esperava, não o tratam como caso perdido. Pelo contrário, eles olham para ele com um tipo de paciência e respeito que ele não está acostumado. Ninguém grita, ninguém julga, ninguém tenta forçar nada. Isso, para ele, é esquisito e incomoda. Logo nos primeiros dias, ele começa a ver que aquele pessoal da igreja é diferente. Eles não são perfeitos, nem fingem ser. São pessoas com passado, com dificuldades, com cicatrizes. Jovens que, assim como ele, já estiveram quebrados por dentro. Só que ao invés de se esconder, eles contam suas histórias com coragem. Falam das quedas, da dor, dos vícios, das perdas e de como começaram a se reerguer. Isso mexe com Isaías, mesmo que ele tente disfarçar. Um desses jovens é Marcos, um cara que passou pela cadeia e hoje ajuda outros a não entrarem no mesmo caminho. Ele conversa com Isaías como igual, sem pregação, sem tom de superioridade. Só troca de coração mesmo. E é nessa troca que começa a brotar uma coisa que Isaías não via há tempos: identificação. Ele começa a pensar: ué, esse cara passou por coisa pior do que eu.
e olha só como tá agora. Além disso, vem a parte prática, o projeto da forja. Isaia é convidado, meio empurrado para falar a real, a participar de uma oficina onde eles trabalham com ferro. Literalmente. Fogo, martelo, bigorna, luvas. O ambiente é bruto, intenso, cheio de barulho. E por incrível que pareça, isso atrai Isaia. Porque ali ele pode extravasar, bater no ferro com força, suar, gritar se quiser. E ninguém manda ele parar. Pelo contrário, ali é o lugar para soltar tudo. Mas o mais marcante é a metáfora que o trabalho com o ferro carrega. Enquanto ele vai martelando o metal, ele ouve do instrutor que assim também é a vida da gente. Às vezes a gente é duro, cheio de defeitos, deformado pelas circunstâncias. Mas quando a gente passa pelo fogo certo e alguém com mãos firmes começa a nos moldar, tudo muda. A gente se transforma, e isso começa a bater fundo no coração de Isaías. Ele ainda tenta se proteger. Solta umas piadinhas, se afasta dos outros, finge que nada o atinge. Mas já não é mais o mesmo. Ele já não está 100% blindado. Ele ouve conversas, observa atitudes. Ele vê líderes que choram, jovens que se abraçam, orações sinceras, gente que se perdoa. E ele começa a sentir algo que não sentia há muito tempo. Vontade de acreditar que existe algo maior, que ele também pode mudar. Em uma das cenas mais fortes dessa fase, Isaia escuta um dos pastores dizer que Deus não desiste da gente nem quando a gente desiste de tudo. E isso pega em cheio, porque lá no fundo, ele já tinha desistido de si mesmo. Achava que era problema demais, causa perdida. E agora alguém está dizendo que não, que ele ainda tem valor. Claro, ele não se transforma de uma hora para outra. Ele ainda briga com outros jovens, ainda discute com a mãe pelo celular, ainda se isola. Mas a diferença é que agora ele sente culpa depois. Antes ele nem ligava. Agora ele começa a se perguntar se poderia ter agido de outro jeito. E essa dúvida, essa pequena autocrítica, já mostra que o coração está começando a ceder. Um garoto adolescente chamado Isaías, que está perdido na vida, sabe? A mãe dele já não consegue mais segurar a barra sozinha. O pai está fora de cena faz tempo, e ele anda se metendo em encrenca atrás de encrenca. Aquela fase que parece que ninguém entende a gente, tudo irrita, nada tem sentido, e você começa a achar que o mundo está contra você. É aí que começa The Forge, um filme que pega a gente de jeito mostrando como o coração de uma pessoa pode ser moldado, assim como o ferro quente numa forja. Isaia, no começo, é aquele típico adolescente que não quer saber de igreja, não quer saber de escola, não respeita ninguém e acha que todo mundo só quer mandá-lo calar a boca. Ele é rebelde, faz as coisas do jeito dele e se acha forte por isso. Mas por dentro, tá tudo bagunçado. Ele sente raiva, tristeza e muita solidão, mas não sabe como lidar com isso. Então ele desconta nos outros. Um dia, depois de aprontar de novo, a mãe dele perde a paciência e decide tomar uma decisão radical. Coloca Isaia em um programa de verão numa igreja liderada por ninguém menos que o pastor Tony Evans e sua família. Sim, a mesma família do filme A Forja, o poder da transformação. Só que Isaia tá nem aí. Ele chega lá de cara fechada, desafiando todo mundo, zombando da fé alheia e dizendo que aquilo tudo é uma grande perda de tempo. Só que o pessoal da igreja não desiste fácil dele. Um a um, eles começam a se aproximar, mostrar respeito, paciência e, o principal, amor. Nada forçado, nada imposto. Eles simplesmente o tratam como alguém que vale a pena ser conhecido. Mesmo quando Isaia tenta afastar todo mundo com palavras duras ou atitudes grosseiras, eles continuam ali, firmes, mas gentis. Com o tempo, Isaías começa a se envolver em um projeto muito simbólico. Aprender a forjar metais, literalmente. Ele vai para a forja, pega em martelo, sente o calor do fogo, e ali vai entendendo que o processo de moldar o ferro é igual ao de moldar uma vida. Precisa de calor, sim, precisa de pressão, e às vezes até de uns golpes fortes. Mas se tiver um bom ferreiro, aquilo que parecia bruto e inútil vira algo lindo e forte. Isso mexe com ele. Começa a fazer sentido. Enquanto isso, vão rolando várias conversas profundas entre ele e os líderes da igreja, inclusive com jovens que também vieram de famílias complicadas, de passados difíceis. Isaia começa a perceber que não é o único com feridas. E mais importante, começa a entender que Deus não está longe nem indiferente, mas quer moldar o coração dele, mesmo que ele esteja cheio de ferrugem.
Claro que não é uma transformação da noite para o dia. Isaías escorrega, se irrita, quase desiste. Mas ele também começa a dar sinais de mudança. Ajuda nos projetos, pede desculpas, começa a ouvir mais e, finalmente, se permite sentir algo novo, esperança. Logo de cara, dá pra ver que ele vive com a mãe, mas o clima em casa não é nada tranquilo. Ela tá exausta, lutando para criar o filho sozinha, e já perdeu a paciência com tantas confusões. Isaías não ajuda em nada. Ele mente, falta na escola, vive com amigos que só o puxam para baixo e, para completar, tá sempre batendo de frente com qualquer tipo de autoridade. Seja professor, vizinho, líder comunitário, policial ou até a própria mãe. Mas por trás dessa rebeldia toda tem um garoto ferido. E a gente percebe isso nos detalhes. Ele sente falta do pai, que não faz parte da vida dele. Ele sente raiva de como o mundo parece sempre estar contra ele. E ele tem vergonha de mostrar que, no fundo, sente medo. Só que ao invés de falar, ele explode. Ao invés de pedir ajuda, ele faz piada ou ofende. É um escudo, sabe? E por mais que ele se ache durão, o filme mostra que isso tudo é só uma armadura mal ajustada. A mãe de Isaías chega num ponto que ela diz: chega. Ela sabe que sozinha não vai dar conta e precisa fazer algo antes que o filho acabe se perdendo de vez. Ou coisa pior. Então ela toma uma decisão firme. Inscreve o filho num programa de verão ligado à igreja liderada pelo pastor Tony Evans. E detalhe, ela não pergunta se ele quer ir, ela manda ele ir. E isso, claro, vira motivo de mais discussão em casa. Isaías grita, reclama, diz que não acredita nessas coisas de fé, que ninguém vai mandar nele, que ele não precisa de ajuda. Mas no fim ele vai, meio forçado, mas vai. Só que quando chega lá, rapaz, é cada olhar de desprezo que ele lança. Ele entra na igreja como se estivesse andando no meio de alienígenas. Fica debochando de tudo, cruzando os braços, bufando. Se alguém fala sobre Deus, ele revira os olhos. Se pedem para ele participar de algo, ele finge que nem ouviu. E o pior, ele provoca. Ele gosta de testar os limites, ver até onde pode irritar os outros. Mas tem um detalhe interessante. Por mais que ele tente agir como se não se importasse, dá pra ver que ele observa tudo. Ele presta atenção, mesmo que disfarce. E ali começa o jogo de paciência da equipe da igreja. Ninguém grita com ele. Ninguém o manda embora. Eles fazem o contrário do que ele está acostumado. Ouvem, olham nos olhos, tratam ele com respeito. E isso o incomoda. Porque ele não sabe lidar com gentileza. Enquanto isso, Isaías começa a se envolver com um grupo de outros jovens que também têm suas dores e histórias difíceis. Mas ele ainda não quer se abrir. Ele prefere manter o papel de durão. Só que é aí que a coisa vai começando, bem devagarinho, a mudar. O interessante é que o filme mostra isso tudo de uma forma muito real. Não é aquela mudança forçada de, do nada ele virou um santo. Não. É aos poucos. E essa parte inicial é essencial para a gente entender o peso que o garoto carrega e o quanto ele resiste à ideia de confiar. Isaías começa como muitos adolescentes no mundo real, machucado por dentro, revoltado por fora e com um monte de perguntas que ele nem sabe como fazer. E o começo dessa jornada é todo sobre resistência. Ele testa os outros, tenta quebrar tudo ao redor para não encarar o que está quebrado dentro dele. Mas mesmo com toda essa barreira, o ambiente começa a plantar pequenas sementes. E é aí que a gente se prepara para ver a próxima fase. O momento em que, mesmo sem perceber, ele começa a ser tocado pelo que está acontecendo ali. A rebeldia ainda não acabou, mas uma rachadura começa a surgir nessa armadura. Mesmo com aquela cara de quem não quer papo, Isaías é colocado dentro de um grupo de jovens liderado por pessoas que, diferentemente do que ele esperava, não o tratam como caso perdido. Pelo contrário, eles olham para ele com um tipo de paciência e respeito que ele não está acostumado. Ninguém grita, ninguém julga, ninguém tenta forçar nada. Isso, para ele, é esquisito e incomoda. Logo nos primeiros dias, ele começa a ver que aquele pessoal da igreja é diferente. Eles não são perfeitos, nem fingem ser. São pessoas com passado, com dificuldades, com cicatrizes. Jovens que, assim como ele, já estiveram quebrados por dentro. Só que ao invés de se esconder, eles contam suas histórias com coragem. Falam das quedas, da dor, dos vícios, das perdas e de como começaram a se reerguer.
Isso mexe com Isaías, mesmo que ele tente disfarçar. Um desses jovens é Marcos, um cara que passou pela cadeia e hoje ajuda outros a não entrarem no mesmo caminho. Ele conversa com Isaías como igual, sem pregação, sem tom de superioridade. Só troca de coração mesmo. E é nessa troca que começa a brotar uma coisa que Isaías não via há tempos: identificação. Ele começa a pensar: ué, esse cara passou por coisa pior do que eu, e olha só como tá agora. Além disso, vem a parte prática, o projeto da forja. Isaías é convidado, meio empurrado para falar a real, a participar de uma oficina onde eles trabalham com ferro. Literalmente. Fogo, martelo, bigorna, luvas. O ambiente é bruto, intenso, cheio de barulho. E por incrível que pareça, isso atrai Isaías. Porque ali ele pode extravasar, bater no ferro com força, suar, gritar se quiser. E ninguém manda ele parar. Pelo contrário, ali é o lugar para soltar tudo. Mas o mais marcante é a metáfora que o trabalho com o ferro carrega. Enquanto ele vai martelando o metal, ele ouve do instrutor que assim também é a vida da gente. Às vezes a gente é duro, cheio de defeitos, deformado pelas circunstâncias. Mas quando a gente passa pelo fogo certo e alguém com mãos firmes começa a nos moldar, tudo muda. A gente se transforma, e isso começa a bater fundo no coração de Isaías. Ele ainda tenta se proteger. Solta umas piadinhas, se afasta dos outros, finge que nada o atinge. Mas já não é mais o mesmo. Ele já não está 100% blindado. Ele ouve conversas, observa atitudes. Ele vê líderes que choram, jovens que se abraçam, orações sinceras, gente que se perdoa. E ele começa a sentir algo que não sentia há muito tempo. Vontade de acreditar que existe algo maior, que ele também pode mudar. Em uma das cenas mais fortes dessa fase, Isaías escuta um dos pastores dizer que Deus não desiste da gente nem quando a gente desiste de tudo. E isso pega em cheio, porque lá no fundo, ele já tinha desistido de si mesmo. Achava que era problema demais, causa perdida. E agora alguém está dizendo que não, que ele ainda tem valor. Claro, ele não se transforma de uma hora para outra. Ele ainda briga com outros jovens, ainda discute com a mãe pelo celular, ainda se isola. Mas a diferença é que agora ele sente culpa depois. Antes ele nem ligava. Agora ele começa a se perguntar se poderia ter agido de outro jeito. E essa dúvida, essa pequena autocrítica, já mostra que o coração está começando a ceder. Um garoto adolescente chamado Isaías, que está perdido na vida, sabe? A mãe dele já não consegue mais segurar a barra sozinha. O pai está fora de cena faz tempo, e ele anda se metendo em encrenca atrás de encrenca. Aquela fase que parece que ninguém entende a gente, tudo irrita, nada tem sentido, e você começa a achar que o mundo está contra você. É aí que começa The Forge, um filme que pega a gente de jeito mostrando como o coração de uma pessoa pode ser moldado, assim como o ferro quente numa forja. Isaías, no começo, é aquele típico adolescente que não quer saber de igreja, não quer saber de escola, não respeita ninguém e acha que todo mundo só quer mandá-lo calar a boca. Ele é rebelde, faz as coisas do jeito dele e se acha forte por isso. Mas por dentro, tá tudo bagunçado. Ele sente raiva, tristeza e muita solidão, mas não sabe como lidar com isso. Então ele desconta nos outros. Um dia, depois de aprontar de novo, a mãe dele perde a paciência e decide tomar uma decisão radical. Coloca Isaías em um programa de verão numa igreja liderada por ninguém menos que o pastor Tony Evans e sua família. Sim, a mesma família do filme A Forja, o poder da transformação. Só que Isaías tá nem aí. Ele chega lá de cara fechada, desafiando todo mundo, zombando da fé alheia e dizendo que aquilo tudo é uma grande perda de tempo. Só que o pessoal da igreja não desiste fácil dele. Um a um, eles começam a se aproximar, mostrar respeito, paciência e, o principal, amor. Nada forçado, nada imposto. Eles simplesmente o tratam como alguém que vale a pena ser conhecido. Mesmo quando Isaías tenta afastar todo mundo com palavras duras ou atitudes grosseiras, eles continuam ali, firmes, mas gentis. Com o tempo, Isaías começa a se envolver em um projeto muito simbólico. Aprender a forjar metais, literalmente. Ele vai para a forja, pega em martelo, sente o calor do fogo, e ali vai entendendo que o processo de moldar o ferro é igual ao de moldar uma vida. Precisa de calor, sim, precisa de pressão, e às vezes até de uns golpes fortes.
Mas se tiver um bom ferreiro, aquilo que parecia bruto e inútil vira algo lindo e forte. Isso mexe com ele. Começa a fazer sentido. Enquanto isso, vão rolando várias conversas profundas entre ele e os líderes da igreja, inclusive com jovens que também vieram de famílias complicadas, de passados difíceis. Isaiah começa a perceber que não é o único com feridas. E mais importante, começa a entender que Deus não está longe nem indiferente, mas quer moldar o coração dele, mesmo que ele esteja cheio de ferrugem. Claro que não é uma transformação da noite para o dia. Isaiah escorrega, se irrita, quase desiste. Mas ele também começa a dar sinais de mudança. Ajuda nos projetos, pede desculpas, começa a ouvir mais e, finalmente, se permite sentir algo novo, esperança. Logo de cara, dá pra ver que ele vive com a mãe, mas o clima em casa não é nada tranquilo. Ela tá exausta, lutando para criar o filho sozinha, e já perdeu a paciência com tantas confusões. Isaiah não ajuda em nada. Ele mente, falta na escola, vive com amigos que só o puxam para baixo e, para completar, tá sempre batendo de frente com qualquer tipo de autoridade. Seja professor, vizinho, líder comunitário, policial ou até a própria mãe. Mas por trás dessa rebeldia toda tem um garoto ferido. E a gente percebe isso nos detalhes. Ele sente falta do pai, que não faz parte da vida dele. Ele sente raiva de como o mundo parece sempre estar contra ele. E ele tem vergonha de mostrar que, no fundo, sente medo. Só que ao invés de falar, ele explode. Ao invés de pedir ajuda, ele faz piada ou ofende. É um escudo, sabe? E por mais que ele se ache durão, o filme mostra que isso tudo é só uma armadura mal ajustada. A mãe de Isaiah chega num ponto que ela diz: chega. Ela sabe que sozinha não vai dar conta e precisa fazer algo antes que o filho acabe se perdendo de vez. Ou coisa pior. Então ela toma uma decisão firme. Inscreve o filho num programa de verão ligado à igreja liderada pelo pastor Tony Evans. E detalhe, ela não pergunta se ele quer ir, ela manda ele ir. E isso, claro, vira motivo de mais discussão em casa. Isaiah grita, reclama, diz que não acredita nessas coisas de fé, que ninguém vai mandar nele, que ele não precisa de ajuda. Mas no fim ele vai, meio forçado, mas vai. Só que quando chega lá, rapaz, é cada olhar de desprezo que ele lança. Ele entra na igreja como se estivesse andando no meio de alienígenas. Fica debochando de tudo, cruzando os braços, bufando. Se alguém fala sobre Deus, ele revira os olhos. Se pedem para ele participar de algo, ele finge que nem ouviu. E o pior, ele provoca. Ele gosta de testar os limites, ver até onde pode irritar os outros. Mas tem um detalhe interessante. Por mais que ele tente agir como se não se importasse, dá pra ver que ele observa tudo. Ele presta atenção, mesmo que disfarce. E ali começa o jogo de paciência da equipe da igreja. Ninguém grita com ele. Ninguém o manda embora. Eles fazem o contrário do que ele está acostumado. Ouvem, olham nos olhos, tratam ele com respeito. E isso o incomoda. Porque ele não sabe lidar com gentileza. Enquanto isso, Isaías começa a se envolver com um grupo de outros jovens que também têm suas dores e histórias difíceis. Mas ele ainda não quer se abrir. Ele prefere manter o papel de durão. Só que é aí que a coisa vai começando, bem devagarinho, a mudar. O interessante é que o filme mostra isso tudo de uma forma muito real. Não é aquela mudança forçada de, do nada ele virou um santo. Não. É aos poucos. E essa parte inicial é essencial para a gente entender o peso que o garoto carrega e o quanto ele resiste à ideia de confiar. Isaiah começa como muitos adolescentes no mundo real, machucado por dentro, revoltado por fora e com um monte de perguntas que ele nem sabe como fazer. E o começo dessa jornada é todo sobre resistência. Ele testa os outros, tenta quebrar tudo ao redor para não encarar o que está quebrado dentro dele. Mas mesmo com toda essa barreira, o ambiente começa a plantar pequenas sementes. E é aí que a gente se prepara para ver a próxima fase. O momento em que, mesmo sem perceber, ele começa a ser tocado pelo que está acontecendo ali. A rebeldia ainda não acabou, mas uma rachadura começa a surgir nessa armadura. Mesmo com aquela cara de quem não quer papo, Isaiah é colocado dentro de um grupo de jovens liderado por pessoas que, diferentemente do que ele esperava, não o tratam como caso perdido. Pelo contrário, eles olham para ele com um tipo de paciência e respeito que ele não está acostumado. Ninguém grita, ninguém julga,
Ninguém tenta forçar nada. Isso, para ele, é esquisito e incomoda. Logo nos primeiros dias, ele começa a ver que aquele pessoal da igreja é diferente. Eles não são perfeitos, nem fingem ser. São pessoas com passado, com dificuldades, com cicatrizes. Jovens que, assim como ele, já estiveram quebrados por dentro. Só que ao invés de se esconder, eles contam suas histórias com coragem. Falam das quedas, da dor, dos vícios, das perdas e de como começaram a se reerguer. Isso mexe com Isaías, mesmo que ele tente disfarçar. Um desses jovens é Marcos, um cara que passou pela cadeia e hoje ajuda outros a não entrarem no mesmo caminho. Ele conversa com Isaías como igual, sem pregação, sem tom de superioridade. Só troca de coração mesmo. E é nessa troca que começa a brotar uma coisa que Isaías não via há tempos: identificação. Ele começa a pensar: ué, esse cara passou por coisa pior do que eu, e olha só como tá agora. Além disso, vem a parte prática, o projeto da forja. Isaías é convidado, meio empurrado, para falar a real, a participar de uma oficina onde eles trabalham com ferro. Literalmente. Fogo, martelo, bigorna, luvas. O ambiente é bruto, intenso, cheio de barulho. E por incrível que pareça, isso atrai Isaías. Porque ali ele pode extravasar, bater no ferro com força, suar, gritar se quiser. E ninguém manda ele parar. Pelo contrário, ali é o lugar para soltar tudo. Mas o mais marcante é a metáfora que o trabalho com o ferro carrega. Enquanto ele vai martelando o metal, ele ouve do instrutor que assim também é a vida da gente. Às vezes a gente é duro, cheio de defeitos, deformado pelas circunstâncias. Mas quando a gente passa pelo fogo certo e alguém com mãos firmes começa a nos moldar, tudo muda. A gente se transforma, e isso começa a bater fundo no coração de Isaías. Ele ainda tenta se proteger. Solta umas piadinhas, se afasta dos outros, finge que nada o atinge. Mas já não é mais o mesmo. Ele já não está 100% blindado. Ele ouve conversas, observa atitudes. Ele vê líderes que choram, jovens que se abraçam, orações sinceras, gente que se perdoa. E ele começa a sentir algo que não sentia há muito tempo. Vontade de acreditar que existe algo maior, que ele também pode mudar. Em uma das cenas mais fortes dessa fase, Isaías escuta um dos pastores dizer que Deus não desiste da gente nem quando a gente desiste de tudo. E isso pega em cheio, porque lá no fundo, ele já tinha desistido de si mesmo. Achava que era problema demais, causa perdida. E agora alguém está dizendo que não, que ele ainda tem valor. Claro, ele não se transforma de uma hora para outra. Ele ainda briga com outros jovens, ainda discute com a mãe pelo celular, ainda se isola. Mas a diferença é que agora ele sente culpa depois. Antes ele nem ligava. Agora ele começa a se perguntar se poderia ter agido de outro jeito. E essa dúvida, essa pequena autocrítica, já mostra que o coração está começando a ceder. Um garoto adolescente chamado Isaías, que está perdido na vida, sabe? A mãe dele já não consegue mais segurar a barra sozinha. O pai está fora de cena faz tempo, e ele anda se metendo em encrenca atrás de encrenca. Aquela fase que parece que ninguém entende a gente, tudo irrita, nada tem sentido, e você começa a achar que o mundo tá contra você. É aí que começa The Forge, um filme que pega a gente de jeito mostrando como o coração de uma pessoa pode ser moldado, assim como o ferro quente numa forja. Isaías, no começo, é aquele típico adolescente que não quer saber de igreja, não quer saber de escola, não respeita ninguém e acha que todo mundo só quer mandá-lo calar a boca. Ele é rebelde, faz as coisas do jeito dele e se acha forte por isso. Mas por dentro, tá tudo bagunçado. Ele sente raiva, tristeza e muita solidão, mas não sabe como lidar com isso. Então ele desconta nos outros. Um dia, depois de aprontar de novo, a mãe dele perde a paciência e decide tomar uma decisão radical. Coloca Isaías em um programa de verão numa igreja liderada por ninguém menos que o pastor Tony Evans e sua família. Sim, a mesma família do filme A Forja, o poder da transformação. Só que Isaías tá nem aí. Ele chega lá de cara fechada, desafiando todo mundo, zombando da fé alheia e dizendo que aquilo tudo é uma grande perda de tempo. Só que o pessoal da igreja não desiste fácil dele. Um a um, eles começam a se aproximar, mostrar respeito, paciência e, o principal, amor. Nada forçado, nada imposto. Eles simplesmente o tratam como alguém que vale a pena ser conhecido.
Mesmo quando Isaías tenta afastar todo mundo com palavras duras ou atitudes grosseiras, eles continuam ali, firmes, mas gentis. Com o tempo, Isaías começa a se envolver em um projeto muito simbólico. Aprender a forjar metais, literalmente. Ele vai para a forja, pega em martelo, sente o calor do fogo, e ali vai entendendo que o processo de moldar o ferro é igual ao de moldar uma vida. Precisa de calor, sim, precisa de pressão, e às vezes até de uns golpes fortes. Mas se tiver um bom ferreiro, aquilo que parecia bruto e inútil vira algo lindo e forte. Isso mexe com ele. Começa a fazer sentido. Enquanto isso, vão rolando várias conversas profundas entre ele e os líderes da igreja, inclusive com jovens que também vieram de famílias complicadas, de passados difíceis. Isaías começa a perceber que não é o único com feridas. E mais importante, começa a entender que Deus não está longe nem indiferente, mas quer moldar o coração dele, mesmo que ele esteja cheio de ferrugem. Claro que não é uma transformação da noite para o dia. Isaías escorrega, se irrita, quase desiste. Mas ele também começa a dar sinais de mudança. Ajuda nos projetos, pede desculpas, começa a ouvir mais e, finalmente, se permite sentir algo novo, esperança. Logo de cara, dá pra ver que ele vive com a mãe, mas o clima em casa não é nada tranquilo. Ela tá exausta, lutando para criar o filho sozinha, e já perdeu a paciência com tantas confusões. Isaías não ajuda em nada. Ele mente, falta na escola, vive com amigos que só o puxam para baixo e, para completar, tá sempre batendo de frente com qualquer tipo de autoridade. Seja professor, vizinho, líder comunitário, policial ou até a própria mãe. Mas por trás dessa rebeldia toda tem um garoto ferido. E a gente percebe isso nos detalhes. Ele sente falta do pai, que não faz parte da vida dele. Ele sente raiva de como o mundo parece sempre estar contra ele. E ele tem vergonha de mostrar que, no fundo, sente medo. Só que ao invés de falar, ele explode. Ao invés de pedir ajuda, ele faz piada ou ofende. É um escudo, sabe? E por mais que ele se ache durão, o filme mostra que isso tudo é só uma armadura mal ajustada. A mãe de Isaías chega num ponto que ela diz: chega. Ela sabe que sozinha não vai dar conta e precisa fazer algo antes que o filho acabe se perdendo de vez. Ou coisa pior. Então ela toma uma decisão firme. Inscreve o filho num programa de verão ligado à igreja liderada pelo pastor Tony Evans. E detalhe, ela não pergunta se ele quer ir, ela manda ele ir. E isso, claro, vira motivo de mais discussão em casa. Isaías grita, reclama, diz que não acredita nessas coisas de fé, que ninguém vai mandar nele, que ele não precisa de ajuda. Mas no fim ele vai, meio forçado, mas vai. Só que quando chega lá, rapaz, é cada olhar de desprezo que ele lança. Ele entra na igreja como se estivesse andando no meio de alienígenas. Fica debochando de tudo, cruzando os braços, bufando. Se alguém fala sobre Deus, ele revira os olhos. Se pedem para ele participar de algo, ele finge que nem ouviu. E o pior, ele provoca. Ele gosta de testar os limites, ver até onde pode irritar os outros. Mas tem um detalhe interessante. Por mais que ele tente agir como se não se importasse, dá pra ver que ele observa tudo. Ele presta atenção, mesmo que disfarce. E ali começa o jogo de paciência da equipe da igreja. Ninguém grita com ele. Ninguém o manda embora. Eles fazem o contrário do que ele está acostumado. Ouvem, olham nos olhos, tratam ele com respeito. E isso o incomoda. Porque ele não sabe lidar com gentileza. Enquanto isso, Isaías começa a se envolver com um grupo de outros jovens que também têm suas dores e histórias difíceis. Mas ele ainda não quer se abrir. Ele prefere manter o papel de durão. Só que é aí que a coisa vai começando, bem devagarinho, a mudar. O interessante é que o filme mostra isso tudo de uma forma muito real. Não é aquela mudança forçada de, do nada ele virou um santo. Não. É aos poucos. E essa parte inicial é essencial para a gente entender o peso que o garoto carrega e o quanto ele resiste à ideia de confiar. Isaías começa como muitos adolescentes no mundo real, machucado por dentro, revoltado por fora e com um monte de perguntas que ele nem sabe como fazer. E o começo dessa jornada é todo sobre resistência. Ele testa os outros, tenta quebrar tudo ao redor para não encarar o que está quebrado dentro dele. Mas mesmo com toda essa barreira, o ambiente começa a plantar pequenas sementes. E é aí que a gente se prepara para ver a próxima fase. O momento em que, mesmo sem perceber,
Ele começa a ser tocado pelo que está acontecendo ali. A rebeldia ainda não acabou, mas uma rachadura começa a surgir nessa armadura. Mesmo com aquela cara de quem não quer papo, Isaiah é colocado dentro de um grupo de jovens liderado por pessoas que, diferentemente do que ele esperava, não o tratam como caso perdido. Pelo contrário, eles olham para ele com um tipo de paciência e respeito que ele não está acostumado. Ninguém grita, ninguém julga, ninguém tenta forçar nada. Isso, para ele, é esquisito e incomoda. Logo nos primeiros dias, ele começa a ver que aquele pessoal da igreja é diferente. Eles não são perfeitos, nem fingem ser. São pessoas com passado, com dificuldades, com cicatrizes. Jovens que, assim como ele, já estiveram quebrados por dentro. Só que ao invés de se esconder, eles contam suas histórias com coragem. Falam das quedas, da dor, dos vícios, das perdas e de como começaram a se reerguer. Isso mexe com Isaías, mesmo que ele tente disfarçar. Um desses jovens é Marcos, um cara que passou pela cadeia e hoje ajuda outros a não entrarem no mesmo caminho. Ele conversa com Isaías como igual, sem pregação, sem tom de superioridade. Só troca de coração mesmo. E é nessa troca que começa a brotar uma coisa que Isaiah não via há tempos: identificação. Ele começa a pensar: ué, esse cara passou por coisa pior do que eu, e olha só como tá agora. Além disso, vem a parte prática, o projeto da forja. Isaiah é convidado, meio empurrado para falar a real, a participar de uma oficina onde eles trabalham com ferro. Literalmente. Fogo, martelo, bigorna, luvas. O ambiente é bruto, intenso, cheio de barulho. E por incrível que pareça, isso atrai Isaiah. Porque ali ele pode extravasar, bater no ferro com força, suar, gritar se quiser. E ninguém manda ele parar. Pelo contrário, ali é o lugar para soltar tudo. Mas o mais marcante é a metáfora que o trabalho com o ferro carrega. Enquanto ele vai martelando o metal, ele ouve do instrutor que assim também é a vida da gente. Às vezes a gente é duro, cheio de defeitos, deformado pelas circunstâncias. Mas quando a gente passa pelo fogo certo e alguém com mãos firmes começa a nos moldar, tudo muda. A gente se transforma, e isso começa a bater fundo no coração de Isaías. Ele ainda tenta se proteger. Solta umas piadinhas, se afasta dos outros, finge que nada o atinge. Mas já não é mais o mesmo. Ele já não está 100% blindado. Ele ouve conversas, observa atitudes. Ele vê líderes que choram, jovens que se abraçam, orações sinceras, gente que se perdoa. E ele começa a sentir algo que não sentia há muito tempo. Vontade de acreditar que existe algo maior, que ele também pode mudar. Em uma das cenas mais fortes dessa fase, Isaiah escuta um dos pastores dizer que Deus não desiste da gente nem quando a gente desiste de tudo. E isso pega em cheio, porque lá no fundo, ele já tinha desistido de si mesmo. Achava que era problema demais, causa perdida. E agora alguém está dizendo que não, que ele ainda tem valor. Claro, ele não se transforma de uma hora para outra. Ele ainda briga com outros jovens, ainda discute com a mãe pelo celular, ainda se isola. Mas a diferença é que agora ele sente culpa depois. Antes ele nem ligava. Agora ele começa a se perguntar se poderia ter agido de outro jeito. E essa dúvida, essa pequena autocrítica, já mostra que o coração está começando a ceder. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.